Ai, meus koalas, continuando a nossa aula, vamos para a história. Bora lá? Pegue sua apostila, vamos trabalhar só a página 6 e a página 7. Histórias vividas. Prestem atenção na leitura da prof, da página 6, tá? No início deste capítulo, observamos a imagem de um avô contando uma história aos netos. Lembra aquela imagem, aquela pintura antiga, onde tinha um avô sentado e vários netos ao redor e ele estava contando uma história, lembram? As pessoas mais velhas, geralmente, gostam de contar histórias que viveram no passado e que ficaram guardados na memória. Essas histórias podem fornecer muitos ensinamentos para quem as ouve. Seus avós também contam a você momentos que viveram em outros tempos? Seus avós também gostam de contar as experiências que viveram no passado, suas histórias, o que aconteceu quando eles eram jovens, como aconteceu o nascimento dos seus pais, dos seus avós. Eles contam isso para vocês? Contam, né? Eu faço parte da história. Peça a um de seus avós para contar a você uma história que viveu no passado. Registre essa história com desenhos no quadro a seguir. Então, você vai pedir para o vô, para a avó, ou bisavô ou bisavó, que contem uma história que aconteceu no passado. Uma história que aconteceu com eles. Você vai colocar na primeira linha o nome do avô ou da avó e vai fazer o primeiro desenho. A história que me contaram começam assim. Como que começa a história que o seu avô ou avó contou? Continua dessa forma. Como que é o meio dessa história? E termina desse jeito. Como que terminou essa história que seu avô ou avó contou para você? Estou curiosa para saber. Já na página 7, tem um textinho lá em cima. Não são apenas os avós que gostam de contar histórias de vida. Outras pessoas também contam aos amigos e familiares os acontecimentos que ocorreram e dos quais se lembram. Essas histórias podem ser contadas por meio de conversas, textos escritos, desenhos, fotografias, entre outras formas. Ali na imagem nós temos um pai, né, contando alguma história para os seus filhos. Então, assim, por meio das histórias que as pessoas nos contam, podemos conhecer um pouco sobre o passado delas. Vocês lembram lá no começo do ano, quando vocês fizeram um questionário para saber um pouco da história sobre a prof? Aí a prof contou um pouquinho da história. A prof contou que era casada, que a prof tinha filhos, que fazia mais de 11 anos que a professora, né, lecionava. Então, tudo isso fez parte da minha história, que eu contei para vocês. Então, isso foi por meio de perguntas e de conversa entre nós, certo? Mas, muitas vezes, nós podemos fazer um desenho e contar o que está acontecendo naquele desenho, certo? Fotografias também. Você tira uma fotografia, daqui 2 anos você vai ver aquela fotografia e você vai se lembrar. É como se uma história passasse em sua cabeça, certo? Entenderam até aqui? Ótimo. Eu faço parte da história. Agora, essa atividade nós vamos fazer aqui, mas nós vamos só resolver, né? Vamos escutar a história pessoal dos colegas lá no dia 15, na próxima terça-feira, tá? Então, aqui você vai contar, você vai escrever uma história que aconteceu com você. Depois, você vai registrar essa história, entenderam?
Aqui está dizendo assim, ó, forme duplas. Nós não temos como formar dupla. Conte um ao outro uma história que aconteceu em sua vida e da qual você gosta muito. Escute com atenção a história do seu colega da dupla. Registre a sua história em forma de texto. Então, aqui nós não podemos sentar juntos. Então, você vai só registrar a sua história. Tá? Uma história que você lembre e que você goste muito. Depois, no dia 15, na terça-feira, cada um, né, quem quiser, vai ler a sua história pessoal para os amigos, tá? Pode ser em forma de desenho, o texto escrito, pode ser uma gravação de áudio, ou você pode até fazer um vídeo e mostrar para a turma no dia, certo?